Beleza, então, olha só. Como eu falei para vocês, o data center lá onde eu tenho conta mudou o painel de controle. Então não é mais aquele panel que usávamos, que era esse cara aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui só pra gente fazer um flashback. Não gostei. Vazamos. Bom, então era aquele painel de controle e mudou agora para esse Direct Admin, certo? Nele nós temos também todas as funcionalidades que nós tínhamos lá naquele outro painel de controle. A questão do endereço, vocês usavam cpanel. A sua conta.sqlweb.com.br, certo? Agora vocês conseguem acessar pelo endereço o seu usuário.sqlweb.com.br 2.2222, ok? Então basta colocar a URL do seu site 2.2222 e ele vai cair. Aqui vai dar o Mozilla está com um probleminha aqui, tá? Ele vai ser redirecionado para esse endereço aqui, ó, osiris.servidordedicado.info 2.2222. Se você quiser usar esse endereço aqui também vai funcionar, tá? Tanto faz. Você pode usar esse endereço aqui também. E aí você vai colocar o seu usuário, no meu caso é prof, a minha senha, e aqui vocês entram com aquele usuário e aquela senha que eu passei para vocês no semestre passado. Não mudou nada, tá certo? Pronto, essa é a cara do novo painel de controle, beleza? Sugestão, primeira coisa que você pode fazer é mudar aqui, ó, de inglês para português Brasil. Isso, para quem tem dificuldade com o idioma, vai facilitar um pouquinho, tá certo? Bom, aqui nesse painel de controle eu tenho todos os recursos que nós já estávamos acostumados lá com aquele outro painel de controle, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui o que interessa pra gente no começo. Essa aula que eu vou gravar para vocês aqui hoje, ela serve para as duas disciplinas. Para a disciplina de banco de dados e também para a disciplina de linguagem de programação. Serve para a disciplina de banco de dados porque eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que nesse administrar contas nós temos aqui, ó, um gerenciamento MySQL. Então, nesse gerenciamento MySQL, olha só, aqui eu posso criar quantos bancos de dados eu quiser. Ok? Então, deixa eu dar só uma acessada aqui no meu RAID para pegar o que nós fizemos na aula de linguagem de programação ontem. Na aula de programação ontem, nós criamos um banco de dados que se chamou, quem lembra o nome dele? CTIT. Ontem, na aula de linguagem de programação, nós criamos esse banco de dados CTIT com a tabela pessoas, lembra? E fizemos uma página HTML local, eu fiz isso tudo no meu notebook. O que eu vou mostrar para vocês hoje, essa aula aqui ela é de banco de dados, mas ela vai acabar misturando as duas disciplinas. Porque eu vou mostrar para vocês como é que eu crio esse mesmo banco de dados CTIT, com essa mesma tabela pessoas, só que vai ser criado dentro da sua conta lá no data center, na internet. Certo? Então, vamos ver como é que eu faço isso. Então, retomando aqui, opa, errado, aqui. Deixa eu só fechar esse Chrome aqui, porque esse Chrome aqui abre trocentas coisas automáticas aqui que não serve. Pronto. Então, voltando. Então, aqui eu vou criar o banco de dados CTIT, certo? Lembrando como é que eu fiz para chegar aqui? Administrar contas, gerenciamento MySQL. Então, nesse gerenciamento MySQL, eu já tenho um banco de dados aqui que se chama prof_loja. Isso aqui eu criei no semestre passado ou retrasado, na disciplina de linguagem 1. Acho que foi no retrasado, tá? No semestre retrasado. Quem quiser consultar lá no YouTube, tem gravado as aulas da disciplina de linguagem 1, onde nós fizemos
uma página que seria um protótipo, um mini protótipo de uma loja virtual. Então nós colocávamos produtos à venda, criamos um carrinho. Então quem quiser estudar essa disciplina de linguagem 1 do ano passado, tem lá no canal do YouTube lá. E a gente vai fazer um outro sisteminha diferente esse semestre, até para a gente ter uma outra experiência. Então vamos lá, criar esse banco de dados CT&T para depois criar a tabela pessoas. Então aqui, ó, criar nova base de dados. Clico nesse botão. O que acontece? Nós estamos usando uma conta no data center. Nesse data center nós estamos usando uma máquina compartilhada. Então, tudo que eu vou criar dentro dessa minha conta, o nome do banco de dados, o nome do usuário, tudo vai ter o nome do meu usuário anterior, antes, tá? Então eu vou criar um novo banco de dados. O nome do banco de dados vai ser CT&T, porém, o nome do banco de dados efetivamente vai ser prof, que é o meu usuário, nesse painel de controle, prof_CT&T, que vai ser o nome do banco de dados. Ele já está sugerindo aqui que o usuário do banco de dados também seja prof_CT&T. O que é esse usuário? É esse usuário aqui, gente, ó. A gente está usando o root, certo? Só que nós estamos num ambiente de um data center, nós temos uma conta num servidor que é compartilhado. Então, eu não posso ter lá nesse MySQL que é compartilhado o usuário root. Se eu tivesse o usuário root todo poderoso, o que ia acontecer? Eu ia ter acesso a todos os usuários, a todas as contas, a todos os poderes nesse servidor MySQL. Então a gente está falando de uma conta compartilhada. Então eu vou ter um usuário que vai ter todas as permissões possíveis, mas somente nesse meu banco de dados. Eu não posso ver e ter nenhum tipo de acesso aos outros bancos de dados dos outros usuários dessa máquina compartilhada, tá? Eu vou deixar, eu vou trocar até para não fazer confusão, tá? Então eu vou deixar, o nome do banco de dados vai ser CT&T, beleza? Eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou chamar de CT&T BD, para lembrar que é o banco de dados CT&T. E o usuário, eu não vou usar o mesmo nome, vai ser CT&T USR. Beleza? Então, o meu banco de dados que eu estou criando se chama prof_CT&T BD. Vocês acham que carece pôr um underline aqui para ficar... Ah, ele não permite. Tudo bem, deixa junto. CT&T BD e CT&T USR de usuário. Ok? E agora a gente precisa de criar uma senha para esse banco de dados. Vamos gerar uma aleatória aqui. Vamos ver que diabo é isso. Olha que senha aleatória mais. PKNF7WDF, o D maiúsculo. Eu vou até guardar esse cara aqui, porque senão eu não vou lembrar que senha que é essa. Então, essa aqui será a senha. E eu tenho até que mudar esse trem depois, porque esse vídeo vai para o YouTube, né? Então depois eu mudo essa senha. Deixa eu pensar se dá problema. Se alguém da internet resolver entrar aqui e arrebentar com tudo, não tem problema. Isso aqui vai ser só um teste, a gente vai fazer, vai botar para funcionar, a gente pode até apagar depois. Porque o mais importante aqui é o vídeo que vai ficar para que vocês entendam como é que é o processo. Na hora que vocês forem criar o usuário e senha de vocês, vocês não vão estar divulgando, então vai estar seguro. Então a gente faz e depois eu apago esses códigos do data center, não tem problema de segurança, tá? Então eu vou deixar a senha aberta no vídeo mesmo. O usuário é prof_CT&T user, então deixa eu voltar aqui. Tá. O usuário vai ser prof_CT&T user e o banco de dados vai ser prof_CT&T BD. E a senha está aqui.
Então tá, o banco, o usuário e a senha. Certo? Bom, tá tudo definido. Basta clicar agora aqui, ó, no criar base de dados. Banco de dados, prof. CTIT BD, o anfitrião localhost, né? Ou seja, é o próprio servidor. O nome do usuário está aqui, a senha está aqui. Beleza. Dou um clique aqui nesse X para fechar. Está aqui, ó, o banco de dados está criado. Certo? Prof. CTIT BD. Deixa eu clicar nele aqui. Beleza. Aí o que acontece? Deixa eu ver. Ele só pode acessar do localhost. Modificar privilégios. Deixa eu ver quais são os privilégios que tem para ele. Agora, no que eu estou aqui, ó? Eu estou no usuário prof. CTIT USR, tá? Vamos ver aqui quais são os privilégios que ele tem. Ó, ele praticamente tem todos os privilégios. Tá vendo? Isso aqui a gente vai estudar depois na disciplina de banco de dados, usando o próprio MySQL local que a gente tem aí no notebook, que vocês podem usar nos computadores do laboratório. Que é, para cada opção de permissão, privilégio que eu dou para aquele usuário, ele vai conseguir ou não fazer determinados procedimentos dentro do servidor de banco de dados, dentro do MySQL, tá? Então aqui já foi definido praticamente todos os privilégios, então fechou. Não preciso mais do que isso, tá? Bom, o próximo passo agora, eu preciso criar a tabela pessoas. Essa tabela pessoas, eu vou pegar aqui para facilitar o código de criação dela, que fica aqui, ó. Aqui eu tenho esse código. E lá eu vou fazer uma adaptação nesse código. Então vamos voltar lá para o site. Para criar, aí eu posso usar aqui, ó, dentro dos recursos extras. Aliás, aqui no gerenciamento MySQL, eu consigo acessar o phpMyAdmin. Ele pede o usuário, é o mesmo usuário da sua conta, é o mesmo que você usou para fazer login aqui no painel de controle, tá? Aí ele abre, ó, essa nova aba com o phpMyAdmin. Deixa eu explicar para vocês o que é o phpMyAdmin. Esse phpMyAdmin é um sistema que foi desenvolvido na linguagem PHP para fazer administração em bancos de dados MySQL. Então, se você pegar o nome já praticamente diz. phpMyAdmin é um sistema escrito em PHP para administrar um MySQL. Tá? Então aqui, ó, tanto é que eu consigo já ver todos os bancos de dados que eu tenho nessa minha conta. A gente acabou de criar, foi esse prof. CTIT BD. Tá vendo? Cliquei nele. O que eu posso fazer? Eu venho aqui na aba SQL. Dentro da aba SQL, eu dou um Ctrl V e eu consigo colar aquele comando SQL. Ou seja, essa aba SQL que eu tenho dentro do meu phpMyAdmin, desde que eu tenha selecionado o banco de dados, é exatamente igual a essa aba consulta do meu RAID, tá? Ou seja, aqui dentro eu consigo executar comandos SQL. E ele já está me falando aqui, ó, executa comandos SQL na base de dados prof. CTIT BD. Então deixa eu só conferir aqui. Criar a tabela pessoas. Pronto. Só clicar no botão executar aqui, ó. Pronto. Não retornou nenhum registro. E agora aqui eu tenho a tabela pessoas, ó. Eu consigo até visualizar aqui num formato interessante, ó. Eu consigo visualizar, tá vendo? Dentro do phpMyAdmin eu consigo ver dentro do banco de dados prof. CTIT BD a tabela pessoas, dentro da tabela pessoas as colunas. E aqui, ó, quando eu clico em procurar, ele me mostra que a tabela está vazia, que é exatamente igual quando eu clico aqui em pessoas e clico em dados, ele me mostra os dados que eu tenho. Só que aqui no site o banco de dados está vazio. Se tivesse informação dentro dessa tabela,
ele apareceria aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu perdi a outra aba, hein, Sou? Perdi a outra aba aqui do... Mas tudo bem, vamos lá no Osiris. Vou deixar duas abas, eu fico com uma com PHP MyAdmin e a outra eu fico aqui dentro da minha conta prof. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela página que nós fizemos na disciplina de linguagem de programação ontem e vou carregar ela para dentro do meu site. Onde eu vou fazer isso? Deixa eu lembrar. Não é aqui. Webmail, setup, escolher construtor de sites, suporte. Aqui, ó, achei. Informações do sistema e arquivos. Então, gerenciador de arquivos. Esse gerenciador de arquivos aqui, ó, ele me dá é como se fosse o Windows Explorer, só que das minhas pastas lá no data center, tá? Onde é que está o local onde eu coloco isso? Aqui, ó, na realidade eu entro aqui, ó, em domínios. É nessa pasta aqui, ó, domínios. Deixa eu clicar aqui para abrir, ó. Domínios, abre-te Sésamo. Deixa eu clicar nela. Abre. Ele tá pensando aqui, ó. Cada clique que eu dou eu recomeço, né? Então deixa eu terminar de pensar. Agora que eu vi que ele tá com essa barra azul aqui. Abriu. Tá vendo que dentro de domínios tem prof.sqlweb.com.br? Vou abrir mais essa pasta aqui, ó. Aí, ó, a pública HTML, finalmente, tá vendo? Então, dentro de pública HTML, agora sim. Então, essa pasta pública HTML aqui, ó, é a pasta onde o internauta chega. Quando o internauta digita prof.sqlweb.com.br, ele cai exatamente aqui dentro, ó. Tá vendo que aqui não tem nenhum... tem um index HTML aqui. Por que ele não carregou ela? Deixa eu ver. Será que... Deixa eu pôr aqui. Barra index.html. Na realidade, o que está acontecendo aqui, gente? O Mozilla, ele tá com um probleminha com o meu... Eu vou abrir no Chrome, tá? prof.sqlweb.com.br. Tá lá. Abriu. Certo? Então esse prof.sqlweb.com.br nada mais é do que esse index aqui, ó. E esse index é aquele arquivinho que eu fiz que tem a lista com todos os sites de vocês. Inclusive eu já preciso fazer uma primeira faxina aqui, né? Afinal de contas, dos guerreiros que começaram no início do ano, alguns já nos deixaram já na primeira batalha. Então depois eu tenho que tirar eles daqui, mas tudo bem. Aí, eu já tenho aqui alguns outros exemplos de PHP. Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Eu vou criar uma pasta. Para criar uma pasta, eu posso usar esse botão aqui, ó, novo diretório. O botão direito aqui também dá? Não. Deixa eu ver se tem alguma opção aqui em cima. Não. Não, tudo bem. Então, basta eu vir aqui, ó. Está selecionado o público HTML, eu ponho aqui criar novo diretório, e aí eu vou criar a pasta pessoas. Criar. Criou a pasta pessoas, então eu posso clicar nela aqui, ó. Pasta pessoas é uma pasta que está vazia, certo? Então dentro dessa pasta aqui agora eu posso carregar aquele arquivo, eu posso subir aquele arquivo, ó. Então eu venho aqui no subir arquivo, clico aqui, e agora eu vou procurar aquele arquivo que nós fizemos na aula de ontem, que, se não me falha a memória, está aqui em... Opa! Site www.pessoas.php. Peguei esse arquivo e faço upload nele. Pronto. Então ele já está aqui, ó. Só que preciso fazer ajustes nesse arquivo pessoas.php, porque
tem informações que aqui são diferentes. Colocando a setinha do mouse em cima do arquivo, eu tenho a opção, ó, arquivo editar. Então, do mesmo jeito que naquele outro painel de controle, você tinha a opção de editar um arquivo e salvar já direto lá no site, foi assim que vocês fizeram, inclusive, aqueles trabalhos da disciplina de JavaScript e HTML, tá? Então, aqui é o local. O que eu vou ajustar aqui? O que muda? Vai mudar as informações de conexão com o banco de dados que nós fizemos na aula de ontem. Ou seja, o localhost continua, tá? Mas o usuário não é mais root. O usuário é esse aqui, ó, profctit_usr. Esse é o usuário, não é mais root. profctit_usr. Agora nós temos uma senha. A senha é essa daqui. Então eu vou copiar e vou colocar a senha aqui. O nome do banco de dados não é mais CTIT. O nome do banco de dados é profctit_bd. Então o que eu estou mudando naquele código PHP que nós fizemos ontem? Eu estou mudando as informações de conexão do PHP com MySQL, porque mudou. O usuário, o servidor continua sendo localhost. Por quê? O PHP e o MySQL estão na mesma máquina, lá dentro da minha conta no data center. Então, por isso que mantém aqui localhost. O usuário é aquele que eu criei, profctit_usr. A senha foi aquela gerada e o banco de dados profctit_bd. O resto do código não muda nada, certo? Então eu vou salvar aqui, ó, salvar, já salvou. Isso significa dizer que agora então eu posso vir aqui no site prof.sqlweb.com.br /, eu não criei uma pasta chamada pessoas, então /pessoas, que é a pasta que eu criei. E dentro dessa pasta tem o arquivo pessoas.php. Não é isso? Vamos ver? Oi? Abriu. Só relembrando, ó. Aqui ele está me mostrando, ó, no arquivo pessoas.php que eu estou editando, ele está me mostrando, ó, que dentro da pasta pública HTML tem a pasta pessoas e é dentro dela que eu estou colocando esse arquivo pessoas.php. Então, o que significa esses endereços aqui? Ó? Significa que a raiz do seu site é público HTML. Então, se o cara vai acessar prof.sqlweb.com.br, o que está daqui para frente eu tenho que colocar lá. Ó. Então, é /pessoas, pessoas.php. Foi isso que eu fiz aqui. Ó. O meu endereço, prof.sqlweb.com.br /pessoas, que é a pasta, /pessoas.php, que é o arquivo que está dentro daquela pasta. Bom, se tudo deu certo, aqui agora, se eu informar os dados desta pessoa, vamos colocar aqui, ó, Pedro da Silva. Vamos colocar uma data de nascimento para o Pedro da Silva. Vamos colocar aqui para ele um jeito mais rápido de andar nisso aqui, não, gente? Tem, né? Só digitar, né? Vamos pôr aqui 10/10/2001. Essa é a data de nascimento do Pedro da Silva. O CPF, vou colocar 111-222-333-00. 369 com 2. Celular 34 190 190 190. Não sei nem se passou isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não, deu certinho. Sexo M maiúsculo. E-mail pedro@pedro.com. Na hora que eu clicar no botão salvar, eu vou voltar aqui dentro do meu PHP MyAdmin, vou clicar nesse procurar aqui novamente. Tá vendo que ele está carregando? E se o Pedro aparecer aqui, significa que está funcionando lindamente. Então vamos lá.
salvar, pessoa cadastrada com sucesso. Se esse código apareceu, vamos ver. Que maravilha! Já colocou o código 1 automático, Pedro da Silva, 10/10/2001, tá certo. CPF também veio certinho, celular 34 190 190 190, sexo M maiúsculo, pedro@pedro.com. Então, está funcionando maravilhosamente bem. Certo? Bom, então tudo aquilo que eu mostrei para vocês na disciplina de linguagem de programação, a gente já consegue colocar para funcionar na internet. Ou seja, vocês já têm aqui, ó, ferramentas e informações suficientes para começar a fazer um sistema web onde você consegue criar páginas web, onde você conseguirá aplicar já o que você aprendeu de HTML com JavaScript. E agora, o pouquinho que você aprendeu de banco de dados, com o que a gente continua estudando de banco de dados nesse semestre, e com o que a gente vai estudar de algoritmos em PHP, né, programação PHP, vocês vão começar a conseguir já fazer praticamente qualquer sistema web, qualquer página web. Se você resolver fazer um Facebook para você, você já consegue, você já tem aí o básico para começar a brincar de desenvolver sistemas web. Tá certo? Vou dar uma passada geral para vocês aqui dentro do PHP MyAdmin e mostrar mais algumas funcionalidades que vocês têm lá no painel de controles da conta de vocês, até para que fique mais fácil, já fique registrado aí nesse vídeo, tá? Bom, então aqui dentro do PHP MyAdmin é muito intuitivo, muito simples e fácil. Eu clicando aqui no banco de dados, ó, cliquei aqui no Prof. CTIT BD, essas abas aqui, ó, elas dão as opções que vocês terão para manipular tudo relativo a esse banco de dados, desde que ele já tenha sido criado lá no painel de controles, tá? Aqui dentro do PHP MyAdmin, a gente vai conseguir fazer tudo que esse usuário recebeu de permissão para aquele banco de dados, tá certo? Parece que ele deu uma travada aqui, deixa eu ver aqui se... Tá, enquanto o PHP MyAdmin vai pensando, deixa eu voltar aqui, ó, o painel de controle. Vamos clicar nesse voltar. Não precisa nem voltar, eu posso já aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem de relevante aqui. Gerenciamento do MySQL eu mostrei para vocês, é onde vocês vão criar banco de dados com usuários. Recursos avançados. Tem várias e várias opções aqui. Deixa eu mostrar aqui talvez uns itens. Gerenciador de o gerenciador de arquivos é aquele que você vai entrar ou para subir arquivos para o seu site ou para editar os arquivos que já estão lá. Isso aqui é interessante. Outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aqui é o seguinte, ó, recursos extras. Além do PHP MyAdmin, que é aquele que eu estava mostrando para vocês, tem um sistema de webmail. O único detalhe com relação a webmail é que essas contas de vocês são contas pequenas, elas têm só 15 MB de espaço. Então vocês vocês podem até criar contas de e-mail dentro desses sites que vocês têm, porém, como o espaço é muito limitado, se mandar um anexo muito grande lá vai complicar, não vale a pena. Se vocês quiserem, não sei se vale a pena investir nesse sistema de webmail não, tá? Os Gmail da vida gratuita, aí você vai ter muito mais poder de fogo, não compensa usar isso aqui não. Mas isso aqui eu acho interessante, ó. Lembra que eu falei para vocês quando eu falei na linguagem de programação PHP com relação às versões do PHP? Então aqui, ó, nesse item eu vou escolher qual versão do PHP deve ser usada no meu site. Por que que isso é importante? Porque eu estou desenvolvendo um sistema em PHP e eu estou, por exemplo, eu posso desenvolver isso no meu notebook usando, como eu já mostrei para vocês, o WAMP Server. E aqui no WAMP Server, eu posso, por exemplo, aqui, ó, nesse momento aqui, quando eu estou desenvolvendo local no meu notebook,
eu estou trabalhando com o MySQL 5.7 e o PHP 5.6. Então, para evitar dar dor de cabeça, dar problema, o ideal é que você trabalhe com a mesma versão de PHP. Então, se eu estou trabalhando, ou eu mudo a minha versão de PHP, eu vou trabalhar com a última, 7.2.4. Então, se aqui na minha máquina, no meu notebook, eu trabalho na versão 7.2.4, lá no site para onde eu vou subir os arquivos, copiar esses arquivos depois que os códigos estiverem prontos, é importante que esteja com a mesma versão. Tá? Porque as linguagens de programação, elas têm versões igual qualquer software de computador. E pode ser que você usou um código que não é compatível com uma determinada versão, e isso pode gerar uma falha no seu sistema. Então é importante você ficar atento a esse detalhe. Você tem um ambiente, lembra que a gente falou de ambiente de desenvolvimento e ambiente de produção, ambiente de teste e ambiente de produção? Então, se você tem no seu notebook um ambiente de teste para você fazer os seus códigos, na hora que você for copiar lá para o sistema de produção, o importante é que o PHP esteja com a mesma versão. Tá? Então é aqui que você muda, lá no Data Center, a versão de PHP que você quer que rode nos seus sistemas. Tá? Deixa eu ver o que mais que tem de interessante aqui que vale a pena a gente dar uma comentada. Bom, isso aqui, gente, ó, é tudo, tá? Aqui você tem todos os recursos que você precisa para botar um sistema na internet, tá? Esse aqui, ó, eu quero que o servidor dispare automaticamente algum código meu em determinados dias e horários. Então, se eu quiser fazer isso, eu venho aqui e programo isso, tá? Backups, ou seja, quando eu tenho uma conta no Data Center, lá eles já têm todo um planejamento. Como eles me vendem o serviço, lá eles já têm todo um planejamento. Eu já, por exemplo, pedi, através de uma requisição, de uma solicitação de serviço, falei, volta para mim um backup de um banco de dados tal. Eu fiz uma bobagem aqui e eles têm lá backup. Então eles fazem backup, fazem cópia de segurança. Mas você também pode fazer os seus procedimentos de backup, tá? Quer ver onde é que fica backup aqui, ó? Primeiro. Gerenciamento da demonstração, conteúdo, não está aqui não. Contas, encaminhadores. Aqui, ó. Criar, restaurar backups. Aqui eu posso tanto pegar um backup e copiar para o meu computador, como eu posso pegar um backup que estava no meu computador e voltar pro data center, tá? Eu costumo fazer o seguinte, às vezes eu quero um backup de um banco de dados, eu simplesmente venho aqui, ó, deixa eu ver se voltou a conexão aqui, ó. Eu clico aqui no meu Prof CTIT BD, que é o meu banco de dados, porque o PHP MyAdmin tem uma opção de exportar. Então, se eu quero uma cópia desse banco de dados, eu exporto esse banco de dados aqui, ó. Vou até exportar aqui para que vocês vejam. Já vou abrir ele direto, tá? Posso salvar isso no arquivo. Olha o que ele vai exportar para mim, ó. Ele já exporta esse backup. É um backup, ó. Eu tenho aqui o create, que eu posso criar o banco de dados, e já tenho o insert, ó, tá vendo? Viu? Ou seja, esse banco de dados é porque ele só tem uma tabela e uma linha dentro dessa tabela. Mas se tivesse dezenas de linhas e milhares, milhões de tabelas, exatamente, ele geraria todo esse. Com esse código aqui, eu posso pegar e criar no meu computador, rodar esse código e eu gero uma cópia fiel daquele banco de dados que está lá na internet. Então eu também tenho a opção de exportar usando essas funcionalidades aqui do PHP MyAdmin. É uma outra opção que eu tenho de backup, tá? Vamos dar uma passada aqui, ó. Então, quando eu clico lá no banco, aqui quando eu clico em estrutura, eu vejo todas as tabelas. É porque só tem uma, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, para facilitar a ilustração. Esse banco de dados aqui foi um banco de dados que nós fizemos, como eu disse para vocês, no ano passado. Então, tá vendo que tem duas tabelas? Aqui, ó, eu posso eliminar, posso excluir essa tabela do banco de dados, posso limpar ela. Limpar ela significa apagar todo o seu conteúdo. A tabela continua existindo, mas sem nenhuma informação dentro, tá?
Posso ver a estrutura da tabela de produtos. Seria a mesma coisa de eu ter clicado nela aqui, ó. Então essa tabela de produtos, ó. Aqui tem alguns produtos cadastrados. Se eu clico na estrutura, ele me mostra qual que é a estrutura, quais são as colunas com quais são os tipos. Dá para mexer aqui também na alteração. Aqui é aquela aba onde eu consigo executar um SQL. Aba de SQL para executar. Inserir uma informação, exportar eu já mostrei. Dá para fazer a importação também. Deixa eu ver o que mais. Ih, deu zica aqui. Uma zicona aqui, deve ter caído alguma coisa lá. Bom, essas são as principais funções aqui. Dá para criar uma nova tabela, ou seja, aqui, a partir do momento que você criou um banco de dados com aquele usuário, você já consegue fazer praticamente todos os procedimentos aqui. Tá? Só que os procedimentos que eu faço aqui são procedimentos para definir a estrutura, para depois eu ir para a linguagem de programação, no nosso caso aqui o PHP, para fazer os códigos. Certo? Bom, pessoal, eu acho que o básico do básico que vocês precisam para trabalhar nesse painel de controle é isso. O resto são recursos que a gente não vai usar por enquanto. Mensagem de férias. Isso, diretórios protegidos por senha. Basicamente, aqui tem estatísticas, tá? Do seu site. Umas estatísticas legais aqui, ó. É porque esse aqui é novo, não tem nada aqui. Beleza. Certinho, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Fácil? Beleza.